Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, a gente vai começar agora a falar de zoologia, né? O estudo dos animais. Mas antes de falar da zoologia, a gente tem que ter alguns conceitos básicos de embriologia, né? Que é o desenvolvimento embrionário. Então, todo animal, né? Ou as plantas também, começaram com uma única célula, tá? Então, essa uma única célula, ela vai ter que formar você que tem aí 1 trilhão de células. Esse processo de uma célula até formar um embrião, né, que vai depois crescer, é o que a gente chama de embriologia, né? Temos vários conteúdos aqui, a gente vai dar uma reduzida para vocês. A gente estuda classicamente embriologia de anfíbio, de rã, tá? E desse animalzinho aqui, ó, o anfíoxo. No decorrer das nossas aulas, a gente vai ver quem é o anfíoxo. Ele é um cordado, ele não é um peixe, tá? É um grupo ali inicial dos cordados. E o que acontece é que o animal adulto, o anfíoxo, entre aspas, é como se fosse quase que um embrião adulto, né? Se você pegar um embrião de um peixe, até mesmo o nosso, e parasse num determinado ponto, é muito parecido com esse animal, né? E é por isso que se estuda a embriologia do anfíoxo. Além dele ter uma reprodução em laboratório mais fácil, um número grande de filhotes, tá? Então, eu vou comentar um pouquinho da humana, mas bem pouquinho. A gente vai estudar mais embriologia de anfíoxo, tá? Então é o seguinte, ó. Uma célula, 2 células. 2 vai se dividir e vai formar 4 células. 4 vai formar 8 e assim por diante, tá? Esse processo a gente chama de segmentação ou clivagem. Ele é bem específico porque se você olhar o volume desse nosso bichinho não está crescendo. Então é 1, 2, 4, 8, ele vai se desenvolvendo, aumentando o número de células sem aumentar o número o volume. Tudo bem? Então, isso é a clivagem ou segmentação. Beleza? Então, você tem o zigoto com uma única célula, vai formar uma maçaroca de célula, que é o nosso primeiro estágio aqui, que a gente vai chamar de mórula. Tá? A mórula tem esse nome porque lembra amora. Tá? É por isso que tem esse nome, mórula. Né? Parece uma morinha, um desses berries, assim, um monte aglomeradinho. Tudo bem? Então esse é o primeiro estágio. O segundo estágio, a gente vai falar que vai ser a formação da blástula, tá? A blástula é pegar a mórula e fazer isso aqui, ó. Ela vai ganhar um líquido dentro dela, tá? Isso é a blástula. Então, mórula, e aí vem agora blástula. Tudo bem? Bom, então, como se eu tivesse aqui, ó, bexiguinha, mórula, um monte de células aglomeradas, eu venho aqui e aí eu tenho a blástula agora. Tudo bem? Olha lá, a blástula aqui, ó. Ficou com uma cavidade dentro do embrião. Essa cavidade a gente vai chamar de blastocele. Tudo bem? Bom, aí vai acontecer um processo chamado gastrulação. O que é a gastrulação? Vai acontecer uma invaginação aqui, ó. Vai acontecer isso aqui, ó. Vamos lá, aí, pronto. Olha aqui, ó. O que vai acontecer é esse processo. É o processo de gastrulação. Olha só aqui, ó. Tudo bem? Então, compara isso aqui com a imagem que você está vendo. Olha aqui em cima, ó. Você tem esse mecanismo, ó. Eu tinha a mórula, que era uma maçaroca, aí veio a blástula, e a blástula vai começar a ter uma invaginação aqui, ó. Vamos lá, invaginou, tudo bem? Gástrula. Por que é gástrula? Você tem um primeiro orifício aqui, ó. Olha esse orifício, tá vendo? Deixa eu trocar a câmera para a gente ver um pouquinho melhor, rapidinho. Vamos trocar a câmera aqui agora, ó. Pronto. Aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Tudo bem? Ó, blástula, invaginou, gástrula. Ó, gástrula tá aqui,
Olha o orifício aqui, ó. Tá vendo? Tudo bem? O que aconteceu aqui, ó? Esse primeiro orifício, ele vai formar o orifício do nosso tubo digestório. Esse que meu dedo está entrando aqui é o prototubo digestório. Temos dois orifícios no tubo digestório, o que entra e o que sai, tá? Em equinodermas, que são as estrelas do mar, e em cordados, que são vocês, esse orifício vai se chamar, vai dar origem, perdão, ao ânus, tá? E esse é o grupo que nós vamos chamar de deuterostômios. Os outros animais, todos, esse orifício vai formar a boca. E a gente vai chamar de protostômios. Tudo bem? Mas olha que interessante aqui, ó. Agora eu tenho dois tecidos. Eu tenho a de fora, que é a ectoderma, e a de dentro. Tá aqui, ó, aqui dentro, que é a endoderma. Dois tecidos já formou. Ectoderma e endoderma. Tudo bem? Beleza? Então, vamos voltar para o nosso slide lá. Vamos voltar para o slide. Bom, então, estamos aqui, tranquilos. O que vai acontecer? A gástrula, que aqui tem um ponto muito importante. Olha só, se eu cortar a gástrula assim, tudo bem? Ó, igual na imagem aqui, ó. Eu vou cortar ela agora assim. Você vai ver essa estrutura aqui, ó. Tudo bem? Consegue imaginar essa bexiga cortada e você vê essa estrutura? Agora eu não quero cortar ela assim, ó. Eu quero cortar ela assim, ó. Você vai ver essa estrutura aqui. Entende? É a mesma coisa, só que um eu cortei assim e o outro eu cortei assim. Né? Então, quando eu estou mostrando para você o processo de gastrulação, eu estou fazendo esse corte. Tá? Quando eu estou fazendo agora para frente, eu estou fazendo esse outro corte aqui. Ó, eu posso fazer esse corte ou esse aqui. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? A próxima etapa, tá, vai ser a neuralização. Tá? Então, o que é isso? Olha lá. Olha que imagem interessante. Está aqui proposital. A gástrula está aqui, certo? Vocês viram comigo o corte. Né? Então, aqui é o buraco e aqui é a cavidade. Esse buraco a gente vai chamar de blastóporo. Tá? E aqui está a cavidade que vai dar origem ao sistema digestório. Aí a pessoa vai e coloca essa imagem aqui. O que dá a impressão que aconteceu? Que isso aqui fechou, não é isso que dá a impressão? Olha, estava o buraquinho, agora fechou? Só que não. O que aconteceu, pessoal? Ai, meu dedo grudou. O que aconteceu é isso aqui, ó. Eu estava com a imagem assim e agora eu troquei para assim. Estava assim e agora eu troquei assim. Então, essas duas imagens, esse momento é o mesmo. É o mesmo estágio embrionário, é a gástrula. Mesmo estágio embrionário. Agora, é que para explicar o que vai acontecer daqui para frente, a gente usa ela nessa imagem, não nessa. Sacaram? Isso é muito importante. Aí o que vai acontecer? Você vai começar a ter um achatamento aqui, ó. E vai começar a produzir novos tecidos dentro, né, do animalzinho, né? Então, nesse momento aqui, ó, até a gástrula, a gente vai ter ectoderma e endoderma, o blastóporo e a cavidade digestória. A partir de agora, vão surgindo outras estruturas aqui dentro. Ó, vamos acompanhando comigo. Aqui já está começando o processo, que é a outra etapa, que a gente vai chamar de neuralização, ou etapa de neurula, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar tudo escritinho para vocês. Então, olha assim, ó, a ectoderma, que está aqui em azulzinho, ela vai dar uma invaginaçãozinha e vai formar essa estrutura aqui, ó, tá vendo? Essa estrutura aqui, ó, vai formar o tubo neural, que em você vai dar origem à sua medula espinhal, né? Que é onde vai passar as informações nervosas. E ele é dorsal, ó, fica aqui nas costas. Tudo bem? Aí agora vamos voltar aqui para o meio. Ó. Essa é a endoderma. Ela vai soltar duas bolinhas aqui assim, ó, de tecido.
E essas bolinhas aqui vão formar um outro tecido, que é, ó, ectoderma é o azul, é o de fora. Endoderma é o amarelinho aqui, que é o de dentro. E o do meio, como é que você dá o nome? Mesoderma. Então, olha a mesoderma aqui, ó. Tudo bem? Então, tenho duas mesodermas aqui e tem uma cavidade no meio dessa mesoderma. Então, o animal vai ter duas cavidades. A cavidade digestória e essa cavidade no meio da mesoderma, que a gente vai chamar, tá, de celoma. Então, aqui o ser tem três tecidos originais, né, embrionários, perdão. Tem aqui, ó, ectoderma, endoderma e mesoderma. Além disso, olha só, aqui na endoderma, ela solta um brotinho aqui, que vai formar uma estrutura chamada notocorda. Essa estrutura, todos os cordados têm ou tiveram. Onde é que está a sua notocorda? Não tem mais. Você substitui a notocorda pela coluna vertebral, que vai envolver aqui o seu tubo neural. Em alguns cordados, a notocorda fica mesmo no indivíduo adulto, que é o caso do anfíoxo, tá? Essa etapa é a neurula. Olha lá, tá? Então, quando a gente olha a neurula, ela não é bidimensional, é um animal compridinho, ó. Vamos pegar a imagem aqui só para você entender, ó. Ó o embrião. Eu estou fazendo esse corte aqui no embrião para a gente ver o que está acontecendo. Olha lá, invaginou, formou o tubo nervoso aqui em amarelinho. Aqui do mesoderma, formou aqui, ó. Tudo bem? O branquinho no meio desse vermelho é o tal do celoma. O azulzinho aqui tá a endoderma, tudo bem? E o tubo digestório aqui, ó. Então, se eu cortar o animal nesse sentido, você vê tudo o que a gente viu. Só que eu podia cortar ele nesse sentido aqui, ó. Então, nesse sentido, a gente vai ver, tá? Tudo bem? O animalzinho de um lado ou do outro. Mas, normalmente, a gente trabalha nessa estrutura aqui, ó. Olha lá. Então, tubo neural, dorsal, notocorda, tá? Mesoderma com celoma, endoderma, tubo digestório e ectoderma. Beleza? Esse é o desenvolvimento de um cordado, um desenvolvimento embrionário dele, e o que a gente estuda mesmo é o do anfíoxo. Cada uma desses tecidos aí vai formar os nossos órgãos, as estruturas todas. Então, a ectoderma, ela vai formar a pele e os anexos da pele, tá? É derivado da ectoderma também, tá? O sistema nervoso, então o seu encéfalo e a medula espinhal todinha, tá? A mesoderma vai formar as estruturas do meio, vamos dizer assim. Então, os músculos, sistema circulatório, ossos, vários órgãos aqui, como o rim, tá? O sistema reprodutor. Tudo bem? A mesoderma. E a endoderma, que é a do meio, lá no finalzinho, tem o tubo digestório. Então, ela vai formar o revestimento do sistema digestório e também bexiga urinária. Você vai ficar decorando isso aqui, mas só para você entender que todos os órgãos vêm desses tecidos primordiais aqui, ó. Tudo bem? Beleza? Então, só para a gente fazer uma recapitulação, ó. Mórula, uma maçaroquinha de célula. Inflou, blástula. Aí você tem uma cavidade dentro da blástula, que é a blastocele. Invaginou, gástula. Tudo bem? Na gástula, ectoderma e aqui endoderma. Buraquinho nós chamamos de blastóporo. Blastóporo, se der origem ao ânus, você vai chamar de deuterostômios, que são as estrelas do mar e os cordados. Os outros vão ser protostômios.
tudo bem? Que vai dar origem à boca. Tranquilos até aqui? Beleza? Bom, sobre a embriologia humana, como é que é? A embriologia humana a gente não estuda no ensino médio, mal estuda na faculdade de biologia, porque acontece o seguinte, ó. O nosso estágio aqui, tá, da gástrula, ele é diferente do anfíoxo. A gástrula tem um agrupamentinho de células aqui que vão formar o embrião, vai formar você. Esse outro tecido aqui, ó, tá, vai formar a parte fetal da placenta. A placenta é um órgão com duas estruturas, uma da mãe, que é o endométrio, né, a parede do útero, e esse tecido aqui do embrião. E o embrião se forma aqui, ó, tá? Então, quando o pessoal fala de célula tronco, né, embrionária, ele está falando dessas células aqui. A partir daqui é que vai acontecer a neuralização e a formação do embrião. É muito mais complexo a de mamíferos placentários, então a gente estuda a do anfíoxo, que por si só já não é tão simples, mas já dá para a gente entender e é o que a gente acaba estudando, tá, nesse primeiro momento. Tudo bem, pessoal? Então, era basicamente isso que a gente tinha para comentar, né? O zigoto formou a mórula ganhou uma cavidade blástula, blástula invaginou dois tecidos agora, ecto e mesoderma, e o buraquinho blastóporo. Gástrula troca a imagem, não esquece, aqui estava num corte assim, agora vai ser assim, vai formar neuralização, que vai surgir a mesoderma, o celoma, né, o tubo nervoso e a notocorda. E a partir daqui começa a organogênese, que é a formação dos órgãos. Beleza, pessoal? Então, a gente tinha para comentar, era basicamente isso daqui.